Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Vamos para mais uma reflexão aqui no Evangelho de Marcos. E hoje nós estaremos refletindo sobre Marcos, capítulo 9, do verso 1 ao verso 8. Mas antes de entrarmos na palavra propriamente dita, gostaria de pedir a você que compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, porque todas as vezes que você compartilha uma palavra como essa, você dá a outras pessoas a oportunidade de serem abençoadas através da palavra de Deus. Marcos capítulo 9, verso 1 a 8 diz assim: Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabiam o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles senão Jesus. Que palavra poderosa do Evangelho para abençoar o nosso coração e a nossa vida. Esse texto nos fala sobre a transfiguração do Senhor Jesus Cristo. E Jesus começa então dizendo e fazendo uma afirmação para os seus discípulos. Ele afirma para os seus discípulos que alguns que estavam ali, entre eles, alguns que estavam presentes ali, eles não passariam pela morte, ou seja, eles não morreriam sem ter visto a chegada do reino de Deus. Que promessa ousada de Jesus para alguns dos seus discípulos. O que de fato aconteceu 6 dias depois, porque na manifestação da transfiguração estava ali então a manifestação visível do reino de Deus para os seus discípulos, né? A manifestação da glória do reino para os seus discípulos. E aí o texto diz então que no versículo 2, que 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Então estes foram aqueles que não morreram sem ver a glória do reino, quando Jesus foi transfigurado, né? Então o texto diz que Pedro, Tiago e João, Jesus os levou a sós à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, foi transformado diante deles, né? Porque naquela manifestação da glória de Jesus, o que aconteceu? As vestes de Jesus se tornaram extremamente resplandecentes, é como se as roupas de Jesus emanassem luz, né? Como se irradiasse luz por toda a roupa de Jesus, por todos os seus poros. E o texto diz mais, e se tornaram extremamente brancas, tanto resplandecentes, emanando luz, como extremamente brancas. Como nenhum lavandeiro da terra, como nenhum lavador, uma lavanderia, nenhuma máquina de lavar, usando os termos de hoje, poderia as alvejar, poderia torná-las brancas. Então, extremamente brancas e extremamente resplandecentes. E também na transfiguração de Jesus, aconteceu um fenômeno sobrenatural. Por uma permissão do Senhor, Moisés e Elias apareceu falando com Jesus. Nos textos paralelos a este, diz que eles estavam falando com Jesus a respeito da partida de Jesus, a respeito da morte de Jesus. Ou seja, o assunto que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus era concernente à morte de Jesus, a sua crucificação. Esse era o assunto, né? Esse era o tema que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus ali na transfiguração. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui, que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Então Pedro, quando viu aquela glória, ele quis logo construir uma tenda para cada um, né? Uma tenda para Jesus, uma tenda ou um tabernáculo para Jesus, um tabernáculo para Moisés e um tabernáculo
para Elias. Mas o texto no versículo 6 diz que ele não sabia o que estava dizendo, pois eles estavam aterrados, estavam perplexos, maravilhados, estavam, né, fora de si com aquela aparição, com aquela revelação, com aquela glória transcendente ali no monte da transfiguração. Eles não sabiam o que estava dizendo, né? Então ele falou, na verdade, sem nenhum entendimento de causa, sem saber exatamente o que estava falando. A seguir, verso 7 diz que veio uma nuvem que os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, o que Deus falou? O que o pai falou? Este é o meu filho, ouça o meu filho. É como se o pai estivesse dizendo assim: não é Moisés, não é Elias, agora é o filho, agora é o filho de Deus. Assim como a Bíblia nos fala lá em Hebreus, que tendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, né? Então é isso que a Bíblia fala. É como se Deus estivesse falando para os seus discípulos, não é mais Moisés, não é mais Elias, a revelação agora plena está no meu Filho. Ele é o Logos, ele é o Verbo, ele é a palavra encarnada, ele é aquele que carrega toda a plenitude de Deus, ele é aquele que carrega toda a palavra de Deus, ele é aquele que é a encarnação da palavra, a encarnação do Logos, aquele que ele fala é a expressão plena da verdade. Então, o Pai estava falando e testemunhando a respeito do Filho, né? Na nuvem saiu uma voz dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, ouçam a ele, não estejam procurando ouvir mais Moisés ou Elias, ouçam o meu filho, ouçam ao filho, ouçam a Jesus, ouçam a ele, né? Então é isso que nós precisamos entender. Essa revelação aqui no Monte da Transfiguração aponta exatamente para o fato de que Jesus, ele é a plena revelação de Deus, a plena revelação da palavra de Deus, e aquilo que ele fala é aquilo que é válido para as nossas vidas hoje. Aquilo que Jesus fala é realmente a verdade de Deus para as nossas vidas. Então é isso que Deus está falando aqui nessa nuvem para os discípulos de Jesus imediatos e para todos os discípulos subsequentes de Jesus, ou seja, todos nós, né? Essa é a palavra de Deus para nós. Ouçam o meu filho. E aí o texto diz no versículo 8 que de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com eles senão Jesus. Então eles não viram mais nem Moisés e nem Elias, mas somente o Filho, somente Jesus, somente o Cristo de Deus, somente o Filho de Deus, porque ele é a plena revelação de Deus, a plena revelação da palavra de Deus para nós. E o que nós precisamos? Nós precisamos ouvir o Filho de Deus, nós precisamos ter comunhão diária com o Filho de Deus e entender que o que importa para nós, o que vale para nós, o que é válido para nós é aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus diz, aquilo que Jesus está falando hoje conosco por meio da sua palavra. Ele é o Filho de Deus, o Verbo vivo de Deus, ele é a expressão exata da imagem de Deus, ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então nós precisamos ouvir a Jesus e que o nosso coração, a nossa mente e os nossos ouvidos espirituais estejam afinados para que nós possamos ouvir a voz de Jesus e discernir a voz de Jesus dentre tantas vozes barulhentas que gritam em nossos ouvidos nesses dias, né? Existem muitas vozes gritando, vozes de religiões, vozes de tantas naturezas gritando em nossos ouvidos, tentando chamar nossa atenção, tentando nos distrair daquilo que realmente é importante, que é ouvir Jesus. Lembra de Marta que reclama para Jesus porque Maria estava sentada aos pés de Jesus para ouvi-lo? O texto diz que em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 40, que Marta vai reclamar porque Maria estava sentada aos pés de Jesus e ela estava distraída, atarefada com tantas coisas. E a resposta de Jesus para Marta foi: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas e uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E qual foi a boa parte que Maria escolheu? Maria escolheu estar aos pés de Jesus para ouvir de Jesus, para ouvir a voz de Jesus, para ouvir a palavra de Jesus. E é isso que nós precisamos. Existem muitas vozes barulhentas gritando em todo instante, né? Vozes de lutas, de adversidades, de enfermidades, de problemas financeiros, vozes de preocupações, vozes de más notícias, vozes de falsas religiões, vozes de falsos ensinos que tentam nos apontar outro caminho, outra direção, mas o que Deus fala para nós, assim como falou para os seus discípulos, é: este é o meu filho amado, ouça a ele, ouçam a ele, apenas a ele, ouçam a Jesus,
Ouçam a Jesus, afinem os seus ouvidos para ouvir Jesus, que os seus ouvidos, seu coração, sua mente estejam afinados para ouvir Jesus. Então, Jesus prometeu para os seus discípulos que alguns deles não experimentariam a morte sem que tivesse visto a chegada do reino de Deus com poder, e aí 6 dias depois, essa promessa se cumpriu na vida de Pedro, Tiago e João, quando eles viram Jesus na manifestação da glória do reino, ali na transfiguração, no Monte da Transfiguração. Mas eles ficaram tão absortos com aquilo e com a aparição de Moisés e Elias para falar com Jesus, que Pedro chegou a dizer: vamos fazer aqui um tabernáculo para Moisés, um tabernáculo para Elias e um tabernáculo para Jesus. Né? Mas o texto deixa bem claro que eles não sabiam o que estava dizendo, porque eles estavam maravilhados, eles estavam admirados com toda aquela glória. E a palavra de Deus para eles foi, a palavra que veio, a voz que veio na nuvem, a voz do Pai foi: este é meu filho amado, a ele ouvi. Ouçam apenas o meu filho. Ouçam o meu filho. E que nós possamos entender isso, entender que essa palavra é para nós, que nós possamos ouvir a Jesus. Que os nossos ouvidos, nosso coração e a nossa mente estejam alinhadas com a voz de Jesus, afinadas com a voz de Jesus, e que nós possamos ser livres e libertos de todas as distrações. Há muitas distrações que querem roubar o nosso foco de Jesus, por isso a palavra nos exorta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Poderíamos dizer também, ouvindo de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos estar focados no Mestre, que ele seja a nossa vida, o nosso pensamento ao dormir, o nosso pensamento ao acordar, que ele seja aquele que nos conduz, que nos direciona, que nos dá direção e sabedoria para cada área da nossa vida, e que nós possamos estar ouvindo Jesus, porque se nós ouvirmos de Jesus todos os dias da nossa vida, nós seremos muitíssimo abençoados em cada área da nossa vida. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, e que você possa aprender a ouvir Jesus todos os dias da sua vida. Shalom, shalom, graça e paz.